Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e todas. Me risquei. Vamos dar continuidade no livro de Isaías. Hoje vamos ler 28, 29 e 30. Antes vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados. Senhor, perdoe-nos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Precisamos do Senhor o tempo todo. Cuide de nós, Pai. Ensina-nos, Pai, os caminhos que temos que andar o tempo todo, Senhor. Segura na nossa mão, Senhor. Não permita que soltemos, Pai, para que possamos te seguir sempre, Pai. Dia e noite, sempre junto contigo, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus, pela proteção que o Senhor nos dá sempre, Pai. Obrigado por tudo. Peço a Ti, Senhor, que abençoe e proteja todos e todas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, não se esqueçam que o nosso foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz para levar os nossos pecados. Ele que se entregou, né? Por nós. Não esqueçam que Ele é a porta. Todos que entrar por Ele vai se salvar. Mas se não, não existe. Muita gente fala que todo o caminho leva a Deus, mas na Bíblia diz que não leva. O Senhor Jesus falou que Ele é a porta. Então, vamos obedecer o Senhor Jesus porque Ele falou. E se Ele falou, Ele está completamente correto e certo. Então, eu vou ler para vocês aqui um versículo em João, o capítulo 10. Eu vou ler o 7 até o 9, tá? É pouquinho, é bem pequeno esse versículo. Que Jesus falou: em verdade vos digo, e eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pasto. Então, Ele é a porta. Vamos ficar com Ele, seguindo Ele, segurar firme nas mãos do Senhor e ficar debaixo das suas asas, porque só Ele pode nos proteger e nos dar a vida eterna. Eu vou ler para vocês também, gente, aqui no mesmo capítulo, João 10, no capítulo 27. 27 e 28, tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Tá vendo como é importante você ser a ovelha de Jesus de verdade, obedecer de verdade, porque daí Ele vai conhecer a gente, né? Se a gente não for de verdade, Ele não vai conhecer. Nem nós vamos conhecê-lo também. Não adianta nada nós falar e não examinar as escrituras e ler o que Ele mandou a gente fazer, né? Aí fica difícil. Aqui no 28, eu dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão. Olha que glória, né, gente? Aleluia. E ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que coisa mais linda, né? Então, ninguém tira nós das mãos do Senhor.
Se nós estivermos no caminho certinho com Ele, ninguém vai roubar a gente dele. Ninguém, porque Ele não vai deixar. Né? Então vamos seguir o Senhor, vamos procurar entender a palavra de Deus, ler a Bíblia direitinho e seguir os caminhos do Senhor, né? Não ficar fofocando, não ficar falando mal de ninguém, não, porque tudo quando a gente aceita o Senhor Jesus é uma conversão. Então você chegou até o topo ali daquela estrada, acabou, então você vai fazer aquela conversão, vai voltar. Então até ali você acabou. Então você se converteu, tudo que tá para trás que você fazia, você não vai fazer mais. Então se você roubava, não vai roubar mais. Se matava, se prostituía, se falava mal de outras pessoas, tudo de ruim que você fazia, você não vai fazer mais. Então, dia por dia, você lendo a palavra, você vai se santificando, você vai melhorando. É assim que acontece a conversão da gente com Cristo. A diferença é muito grande. Então vamos seguir, né, o que ele pediu, vamos ler. Logo nós vamos chegar nos evangelhos, né, pra gente ler tudo que aconteceu, como que ele veio. Então é maravilhoso, mas não vamos largar da mão do Senhor, gente. Por favor, não larguem da mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tente ir seguir o que as outras pessoas falam, que todo caminho leva a Deus. Não leva. Só o Senhor Jesus é que leva. Só Ele que é a porta, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele disse isso. Então vamos obedecer, porque realmente não tem ninguém que possa fazer nada a não ser Ele. Então vamos começar a leitura. Até Isaías, que estamos gravando agora, todos os livros da Bíblia estão gravados no canal. É só procurar, tá, gente? Tá bem facinho, é só voltar lá e procurar e assistir todos que vocês quiserem, quantas vezes quiserem. Aproveitem e compartilhem a palavra de Deus com outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam o Senhor Jesus, o quanto Ele é bom, o quanto Deus nos ama. Então compartilhem, né, gente? Vamos falar do Senhor. Então vamos lá, 28. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho e não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também. Quando julgam os casos no tribunal, as suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo.
Eles falam mal de mim e perguntam a quem é que esse profeta está querendo ensinar. A quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e que quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês: Deus lhe dará descanso, ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhe o beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas. Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Aqui é cuidado com a falsa segurança. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam este povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem: fizemos um acordo com a morte. Já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso, o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Como prumo usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra. Serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizerem com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio. A cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir, pois o Senhor vai se levantar. Como se levantou no monte Perazim, ele vai ficar irado, como ficou no vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso. Vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouve o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. Escutem o que vou dizer, deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela.
depois de ter aplanado a terra. Ele semeia o endro e o cominho, e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Este conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Vamos ao 29, gente? Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou o seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas e então Deus castigará a cidade, que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos, cochichando e murmurando como fantasmas. Mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos. Aquela multidão de estrangeiros com trovões, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Continue sendo tolos se quiserem. Continue sendo tolos se quiserem. Continue cegos se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja. Fiquem bêbados e andem por aí tontos, pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita no livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir
de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará de nada. E realmente aconteceu, né? Porque os judeus, eles sabiam que o Messias viria, mas não, quando ele veio, não conheceu a visitação do Deus, né? Não conheceu a visitação. O Senhor visitou Israel, mas eles não conheceram. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor e fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver. Ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado. Nossa, que coisa linda, né? Você vê que se nós não nos convertermos ao Senhor, não recebermos o Espírito Santo, nós não entendemos a Bíblia. Pode ler do jeito que for que não vai entender. Para entender a Bíblia tem que ter o Espírito Santo, né? Senão não entende. É como se estivesse lacrado, fechado e lacrado. Ninguém entende, né? Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Nossa, misericórdia, hein? Nós estamos vendo isso hoje, né? Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Aleluia, né? Agora vamos ao capítulo 30. O Senhor Deus diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecados em cima de pecado, pois sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. E ninguém pode proteger se não for Deus, né? Mas em vez de socorrer, virá desilusão, e em vez de proteção haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, a cidade de Zoan e de Ranes.
Mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos. Vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los. Pois a ajuda do Egito não vale nada, por isso estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre, como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões, e dizem aos profetas: não nos anuncie a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora. Parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo num muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo de Israel, diz a seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim. Eu lhe darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem. Mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restam parecerão um mastro de bandeira. Parecerão um mastro de bandeira, sozinho no alto de um morro. No entanto, o Senhor continua esperando porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais quando vocês clamarem pedindo socorro. O Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, ande nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro
e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado, e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada, cuidadosamente misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num dia brilhasse a luz de 7 dias. O Senhor, ele castiga seu povo, né? É como um pai, né, que castiga o filho quando o filho erra. Mas o amor tá ali, né? Ele tá sempre amando o seu filho, sempre tentando proteger, cuidar, né? Atenção, o Senhor Deus vem de longe, e é Ele mesmo quem vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, ele fala. As suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fosse palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria, como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes, como os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar os assírios. Ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo, ao som de tambores e de liras. O Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Síria. Está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar, como um rio de enxofre. O sopro do Senhor porá fogo na lenha. Nossa, misericórdia, né? Terminamos, gente, o 30 também. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor, nos ajudando, nos ensinando, Pai. Peço a Ti, Senhor, que abençoe e proteja todos e todas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.